Nós falaremos hoje sobre a constelação familiar sistêmica. O que são leis sistêmicas? Então, essas leis são estruturadas e elas contribuem para a harmonia dentro do sistema familiar, se elas forem respeitadas. Então, Hellinger nomeia essas leis como as ordens do amor, para que fixemos a estrutura dele em nossa postura. Essas ordens do amor são naturais, são universais e existem de modo instintivo e automático em qualquer um de nós. O Hellinger rodou o mundo dando seus cursos e ele observou isso em todas as culturas, seja no Oriente, no Ocidente, qualquer lugar. A lei sistêmica da ordem faz alusão ao respeito natural que devemos entregar a todas as pessoas que nasceram antes de nós na família. Então, ficou estabelecida que há uma hierarquia natural, os mais velhos sempre ficarão com prioridade. O mais velho chegou primeiro, né? Os pais chegaram antes dos filhos. O filho mais velho chegou antes do filho do irmão, segundo, ou terceiro, ou quarto irmão. É muito importante o respeito pela hierarquia. E hoje a gente vê crianças pequenas, meninos de 2 anos, 3 é que mandam nos pais. Não, essa inversão da hierarquia é muito grave. Não é questão de ser pior ou melhor. A questão é que quem chegou primeiro, chegou primeiro. Então, a desconsideração, o desrespeito a essa hierarquia estabelecida vai provocar o surgimento de conflitos que vêm à tona. Dificultam relacionamentos familiares, dificultam os relacionamentos dentro das empresas. No minuto em que um filho renega a importância dos pais, que é uma atitude também de muito orgulho, ele faz com que a própria existência perca valor. Os pais, por atribuindo capacidades incompatíveis aos filhos, comprometem o desenvolvimento deles. Tem pai e mãe que querem que os filhos aqui resolvam os problemas. Já tem de uma criança de 6 anos que ela que definia que lugar para onde eles iam viajar, o hotel que eles iam ficar. Na casa deles, quando eles saíam, ele que definia qual comida eles iam pedir no restaurante. Não, para uma criança de 6 anos, não, ela estava profundamente angustiada, eles não sabiam por quê. Então, a primeira lei é da hierarquia. A outra lei é o equilíbrio entre dar e o receber, porque a questão não é financeira, é o tanto de energia que é investido ou não ali. Isso aí precisa ficar muito claro. Então, esse dar e esse receber, se for algo, um casal, por exemplo, um doa alguma coisa, depois o outro doa. Né? Esse casal vai embora, porque há um equilíbrio. A cota de energia que um oferece é semelhante, igual à cota de energia que ele recebe. Então, esse dar e receber é indispensável no equilíbrio das relações humanas. Porque se algo é dado demais, né? Quando alguém dá demais e não tem retorno, ele cansa, a pessoa se cansa, esgota, principalmente a nível emocional. Por sua vez, quem apenas recebe não entende. Então, o pacto ali construído não sabe devolver a energia entregue. Então, fica muito claro, necessariamente não é uma questão material, é uma questão de energia depositada, que cada um está colocando naquele relacionamento. A terceira lei sistêmica é a lei do pertencimento. Todos nós merecemos pertencer. E a lei do grupo é isso. Então, é uma necessidade natural fazer parte daquele grupo, fazer parte daquela família, fazer parte daquele meio. E é um vínculo muito profundo. Então, quando isso acontece, quando a gente isola, né, é a ovelha negra da família, ninguém entra em contato, aquela pessoa não presta, não serve, é muito grave. Porque alguém na próxima geração fará exatamente a mesma coisa daquela pessoa que foi expulsa do grupo familiar. Então, isso é muito grave, muito grave. Eu atendi um jovem de 17 anos, né, começando a usar maconha, conversando, ele disse que tem um tio que ele ama assim muito, mas ele é a ovelha negra da família. O tio é usuário de maconha. O tio começou a usar maconha aos 17, esse jovem também. O tio começou a usar num churrasco, depois que já tinha bebido além da conta, e esse jovem também. Então, conversando com a mãe,
Eu disse para ela, olha, tem um único jeito do seu filho libertar-se disso tudo, é você ter no seu coração um lugar para esse irmão, trazê-lo de volta. Mas ela realmente não quis isso. Ele ficou 1 ano sem usar e voltou a usar. E o tio continua sendo o excluído. Então, no livro do Bert Hellinger, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, um participante perguntou a ele, você sempre traz luz que estamos metidos em certas lealdades no seio da nossa família. Tem-se nesse ponto, mas onde essas lealdades vêm à luz, uma chance de liberar delas, de se libertar delas, quando se reconhece que não são boas para si mesmo? E a resposta do Hellinger fala que nem sempre, porque às vezes a lealdade é tão grande, é tão forte, que não tem nem solução. A solução exige uma despedida da família e uma disposição de ser independente. Aí a pessoa consegue se libertar. Mas se ela está ligada a um sentimento de solidão, por isso o passo é tão grande. É necessário uma transformação interna, um processo de amadurecimento interno, frequentemente também algo assim como uma consumação espiritual em direção a algo maior. Isso vai ter êxito. Quem não tem antenas para isso, quem, por exemplo, quer fazê-lo mecanicamente, não tem êxito. Funciona melhor quando se olha aquilo que vem à luz, concorda-se com aquilo. Então, deixa que a própria alma dirija esse movimento interno. Isso é muito ativo. Então, este é um dos grandes desafios que temos após uma constelação. Temos que aceitar o tempo do nosso centramento, ao mesmo tempo que assumimos a responsabilidade pelas nossas ações. Então, aí pergunta, né? Você sabe por que repetimos as situações difíceis do nosso sistema familiar? E o Hellinger foi pioneiro nisso, né? Ele está no livro Ordens do Amor. E ele fala na comunidade de destinos construída pela família, pelo grupo familiar, reina, portanto, em razão do vínculo e do amor que lhe corresponde, uma necessidade irresistível de compensação entre vantagens de uns e desvantagens de outros, entre a inocência e a sorte de uns, a culpa e a desgraça de outros, entre a saúde de uns e a doença de outros, entre a vida de uns e a morte de outros. Então, em razão dessa necessidade, se uma pessoa foi infeliz, uma outra também quer ser infeliz. Se uma ficou doente ou se sente culpada, a outra que é saudável ou inocente também quer ficar doente e se sentir culpada. E se uma morreu, alguém próximo vai desejar morrer. É isso que a constelação familiar oferece, um conhecimento que nos auxilia a seguir adiante para além das dificuldades. E essa é a força do vínculo. Então, por efeito do vínculo, os membros subsequentes e mais frágeis da família querem segurar os antecedentes e ser mais fortes para que não se vão, ou pretendam segui-los se já partiram. Por efeito do vínculo, os membros obtiveram vantagens. Os que obtiveram vantagem querem assemelhar-se aos que ficaram em desvantagem. Então, filhos saudáveis querem assimilar-se a pais doentes, por exemplo. Filhos inocentes a pais culpados. O vínculo faz, então, com que membros da família com uma boa saúde se sintam responsáveis por membros doentes, inocentes ou culpados. Felizes por infelizes e vivos por mortos. Assim, pessoas que se sentem em vantagem se dispõem também a arriscar e oferecer sua saúde, inocência, vida ou felicidade pela saúde, inocência, vida e felicidade dos outros. Eles alimentam a esperança de que, renunciando à própria vida e à própria felicidade, poderão assegurar ou salvar a vida e a felicidade dos outros membros dessa grande comunidade de destino. Restituindo e recuperando a vida e a felicidade deles mesmos, mesmo que tenham sido perdidas. Na comunidade de destinos, que é constituída pela família, pelo grupo familiar, reina em razão do vínculo e do amor que lhe corresponde. Há uma necessidade irresistível de compensação entre a vantagem de uns e a desvantagem de outros, entre a inocência e a sorte de uns, a culpa e a desgraça de outros, entre a saúde de uns e a doença de outros, entre a vida de uns e a morte de outros. Então, em razão dessa necessidade,
Se uma pessoa foi infeliz, a outra também quer ser. Se ficou doente, a outra também quer ficar. Se alguém morre, alguém deseja também segui-lo na morte. Então, dessa maneira, no interior dessa comunidade de destino, o vínculo e a necessidade de compensação levam ao equilíbrio e à participação da culpa e na doença, no destino e na morte. Então, tenta-se pagar a salvação do outro com a própria desgraça, a cura do outro com a próxima doença. Precisamos, então, repensar tudo isso. Isso acontece no mundo inteiro. O Helling diz que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na China, em todo lugar isso vai acontecer. Então, nós temos que pensar um pouco. A família tem uma memória e o que dela vem à luz nos é presenteado, mas ainda estão presos a ela e o escuro e o oculto do qual vem. Isto é o seu essencial, que nos permanece oculto, por exemplo, o seu de onde, para onde, a constelação traz luz, ela mostra o que está escondido, ela revela o que está escondido. E nem sempre as pessoas gostam do resultado da constelação, mas é o que aparece, é o que é mostrado. Por exemplo, um jovem veio constelar porque tinha um problema, ele não dava sorte com as namoradas de jeito nenhum. Um jovem bonito, saudável, né, super responsável. E ele disse que ele era o primeiro filho. Quando a gente colocou alguém, ele escolheu, né, quem ficaria no lugar dele, do pai, da mãe. Quando estavam colocando essas pessoas, ele falou, esqueci, eu sou o segundo do meu pai. O meu pai teve assim, um encontro e a menina engravidou, nasceu um bebezinho e esse bebê morreu com 1 ano e pouquinho, porque todos saíam para trabalhar, deixavam o bebezinho sozinho, deixavam mamadeiras, né, de água e mingau no berço e à tardinha eles voltavam. Então ele morreu de inanição. E colocamos alguém para estar no lugar desse bebezinho, né? A pessoa ficou deitada no chão, o bebê estava morto. E esse jovem começou a chorar convulsivamente. E quem estava no lugar do bebezinho também chorava convulsivamente. O que acontecia, né? Ele estava emaranhado com esse irmãozinho. Ele era triste, mas na verdade era a tristeza do irmão morto. Havia um desejo inconsciente de segui-lo na morte. Então foi feito assim, a constelação foi acontecendo, foi se desenrolando. Esse irmãozinho, né, que ele honrava muito a dor dele, que ele percebia o sofrimento dele, que não foi pouco, que não foi pequeno, mas que aquele destino era dele e que o dele seria diferente. Mas que em homenagem a esse irmãozinho que morreu dessa forma tão trágica, né, tão dolorosa, ele faria algo de muito especial na sua vida. Aí ele apaziguou, o bebê lá também ficou tranquilo, calmo, fechou os olhos e falou que podia ir em paz. E o sistema se acalmou. E a vida desse jovem realmente mudou muito para melhor. Então, são essas, assim, muito rapidamente, falando aí da constelação familiar, que é algo profundamente libertador. Nossa profunda gratidão ao Bert Hellinger por tudo que ele descobriu, por tudo que ele percebeu, por tudo que ele desenvolveu, porque é um divisor de águas, né? É um marco, as constelações familiares sistêmicas. Muitas reflexões, né? Pense em você, no seu sistema familiar, com quem você está emaranhado, quem você repete. Observe aí, observe, vale a pena. Um grande abraço e muitas alegrias.